Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Fernando Moura. Estamos fazendo a correção e os comentários sobre a prova CHQOPM 2019. É uma prova pesada, extensa, importantíssima e um excelente estudo. Tivemos 3 questões de constitucional, 3 de direito penal e agora vamos começar com as 3 de processo penal. Vamos ali na questão 52, que começa a falar um pouquinho sobre aquele rito da ação penal, como que é feito, e começou de uma forma um pouco diferente, né? A questão já parte do pressuposto que chegou para o juiz e como que vai ser o início dessa ação penal. Vamos ver? Está lá na tela. Nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, quando em autos ou papéis que conhecem os juízes ou os tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, requisitarão do Ministério Público o início da ação penal, requisitarão do delegado-geral a instauração do inquérito policial, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia, darão vistas à parte contrária para que se manifeste sob interesse em oferecer representação no prazo legal, aguardarão trânsito em julgado do processo original, confirmada a convicção inicial, requisitarão do delegado-geral a instauração do inquérito. E aí, senhores, vamos pensar direitinho, vamos pensar o que é obrigação, o que é obrigado, o que não é. Quem que requisita algo para o Ministério Público? Requisitar é algo pesado, né? E aí? Vamos lá? Qual que é? Alternativa C. Remeterão ao Ministério Público as cópias de documentos. Então, senhores, juiz não requisita ao Ministério Público. Inquérito policial não é obrigatório, né? Não se dá vistas à parte contrária para que manifeste sob interesse e oferecer representação. Mesmo porque eu estou falando em crime de ação pública, mas não necessariamente a ação pública condicionada, né? E o pior, aguardar trânsito em julgado para depois instaurar inquérito policial. Vamos lá ver onde que está o embasamento de tudo isso, né? Então, nos termos do artigo 24, crime de ação pública, essa será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministro da Justiça. Somente o Ministro da Justiça requisita para o MP, tá, senhores? Ou representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Requisição mesmo, só Ministro da Justiça. E a representação, então, está fora essa requisição do juiz aí para o MP. Requisitar delegado de inquérito policial, caso de requisitar a instauração de inquérito policial, essa cabe ao Ministério Público e não ao juiz. Ministério Público, se ele achar importante e interessante, ele vai verificar isso. Remeterão ao Ministério Público cópias e os documentos necessários para oferecer denúncia. E aí tá certinho, né? Nos termos do artigo 40, tá corretíssimo, né? Vista a parte contrária, a representação só cabe se for crime de ação penal pública condicionada à representação. O que não trouxe o enunciado? O enunciado só falou que é uma ação pública. Aguardarão trânsito em julgado, inquérito policial, instrumento preliminar à ação, jamais instaurado após trânsito em julgado do processo original. Totalmente errada, né? Então tá aí, senhores, uma questãozinha tranquila, sem muitos mistérios, né? Te vejo na próxima, até lá.